Olá pessoal, meu nome é Lívio e o NAC entrou em contato comigo. O NAC é o Núcleo de Arte e Cultura do Unipam e o pessoal entrou em contato comigo me fazendo algumas perguntas relativas ao meu trabalho literário e ao meu trabalho fotográfico. Ao pessoal do NAC, o meu agradecimento pela oportunidade. E a primeira pergunta que me fizeram foi a seguinte: se a arte pode ser um exercício? Olha, ela não só pode ser um exercício, como ela deve ser um exercício. Isso vale em dois planos. O plano, primeiro, daquele que consome arte. Digamos, por exemplo, o leitor. O leitor, se ele tiver a oportunidade de ler diariamente, ora, a leitura nada mais, nada menos é do que um exercício. Então, nesse sentido, o exercício valeria para aquele que consome a arte. Mas, é claro, essa ideia ela vale também para aquele que consome arte. O romantismo, e eu digo romantismo me referindo à estética artística do século XIX, o romantismo criou a ideia de que o artista, ele investiu na ideia de que o artista seria um ser privilegiado, que de repente ele é abençoado com os eflúvios da arte, como se não houvesse ali um imenso esforço por parte daqueles que produzem material artístico. Investiram muito na ideia da inspiração e como se ela, a inspiração, fosse a única responsável pela produção da arte. Não quer dizer que eu descreia da inspiração, não é isso. Mas é que, a bem da verdade, ali no dia a dia, a arte, ela é sim um exercício, preferencialmente um exercício diário, se não diário com muita frequência. Só assim o artista, e não importa a arte que ele faz, só assim o artista tem a possibilidade de crescer, de intensificar o seu trabalho, de torná-lo mais significativo, mais profundo e assim por diante. Então, respondendo à pergunta, sim, a arte é um exercício. A outra pergunta que me encaminharam aqui é se o olhar de quem lê um livro pode ser o mesmo que analisa, ou pode ser o mesmo olhar que analisa uma fotografia. Eu diria que sim, que não. Eu vou tentar explicar por quê. A rigor, eu nunca pensei sobre isso, se o olhar de quem analisa um livro pode ser o mesmo olhar de quem analisa uma fotografia. Comecemos pelo que a gente poderia apontar no sentido do que tanto a fotografia quanto a literatura têm em comum. Eu sempre digo que fotografar é uma escolha. O cara que vai fotografar, ele vai escolher o ângulo, ele vai escolher o enquadramento, ele vai escolher dados técnicos para ele produzir ou uma foto mais clara ou uma foto mais escura. Então, fotografar é escolher. Você tem ali o quadro fotográfico, o que você vai colocar dentro daquele quadro. Então, por isso eu digo, fotografar é escolher. Literatura também pode ser vista como uma escolha. Você já pode inicialmente escolher o gênero, depois passa pela escolha das palavras, pela escolha do estilo, o que você quer com aquilo e assim por diante. Então, se você leva em conta a escolha, você pode usar esse termo escolha tanto para a fotografia quanto para a literatura. Partindo-se desse princípio, aquele que analisa, seja a literatura, seja a fotografia, ele pode partir de escolhas, mas evidentemente, ele pode partir das escolhas que o artista fez, mas evidentemente são áreas diferentes, é óbvio. Aí já eu diria que a análise passa a ser diferente, porque os critérios serão outros, em função de serem artes diversas uma da outra. Então, o critério para se analisar a literatura pode ser um, e o critério para se analisar a fotografia pode ser outro. Obviamente, pode haver critérios em comum. Você pode, por exemplo, levar em conta critérios históricos. Então, uma fotografia produzida em meados do século XX. E você pode também, ao mesmo tempo, analisar a literatura produzida em meados do século XX. Então, para responder a pergunta, se o olhar de quem lê um livro pode ser o mesmo que analisa uma fotografia, dependendo da abordagem, sim, e dependendo da abordagem, não. É assim que eu vejo essa questão. A outra pergunta que o pessoal do NAC me encaminhou é a seguinte: a inspiração para você escrever aparece nos mesmos lugares onde você se sentiria à vontade ou onde você sentiria vontade de fotografar? Não.
São coisas diferentes, atividades diferentes. O que ocorre é o seguinte: basicamente eu escrevo porque eu leio. Eu vivo dizendo, as pessoas que me conhecem sabem muito bem disso, eu vivo dizendo uma frase do Jorge Luiz Borges que diz o seguinte: sem leitura não há literatura. Para mim isso vale muito. Então a literatura que eu produzo, ela vem basicamente da leitura que eu faço. Eu sempre digo que a leitura ela seria, por assim dizer, ginástica para a mente. E o que me inspira na literatura é a leitura. Tanto que se por uma razão ou outra eu tenha de ficar um tempo razoável sem ler, geralmente isso não ocorre. Eu sempre procuro ler diariamente, ainda que pouco. De repente, em função de determinado fato, eu possa não ter tempo. Mas eu procuro fazer da leitura, para resgatar aquele termo anterior, um exercício. Se eu leio, eu me sinto apto para a literatura. Ou se você preferir, vá lá. Eu me sinto inspirado para a literatura, desde que esteja havendo em mim a leitura. Então é assim que eu lido com a literatura. Com relação à fotografia, né, já que a pergunta envolve tanto a literatura quanto a fotografia, então o que me inspira na literatura não é o lugar, ou não são lugares, são livros, são leituras. Isso é que me inspira na literatura. Quanto à fotografia, a fotografia, pelo menos para mim, ela não vem de leituras, ou ela não vem de leituras. Não que a leitura não possa me ajudar na fotografia, eu falo disso daqui a pouquinho. Mas eu entendo que eu poderia fotografar sem ler. Eu poderia exercer a fotografia sem o hábito da leitura. Mas eu entendo que eu não poderia produzir literatura sem a leitura. É assim que eu vejo. Então, nesse sentido, é que eu promovo essa separação, e isso vale para mim, cada um lida, né, com seus afazeres de um modo. Para mim, o que vale é isso. Ao lidar tanto com a literatura quanto a fotografia, eu entendo que, para mim, a fotografia independe das leituras que eu fizer. Ao contrário da literatura, que está intimamente dependente das leituras que eu faço. A outra pergunta que o pessoal do NAC me encaminhou foi a seguinte: por que o motivo de eu ter escolhido fotografar pessoas para o meu novo projeto fotográfico? Ocorre o seguinte: eu tenho fotografado a fauna e a flora do Cerrado há muito tempo, e eu comentei, eu vou voltar aqui, eu vou tomar a liberdade de voltar à pergunta anterior, acabou que eu me esqueci de complementar o seguinte. No meu caso, eu acabo promovendo o casamento, o encontro entre fotografia e leitura no que eu chamo de fotopoemas. À medida que esse vídeo estava passando, eu fui projetando alguns trabalhos meus, e o que está agora na tela o que eu chamo de fotopoemas, em que eu promovo o encontro da fotografia com a literatura. A ideia é fazer com que o texto não seja uma mera descrição da foto, até porque se fosse assim, não seriam fotopoemas, seriam fotolegendas, talvez. O que eu tenho a intenção de fazer aí? Promover esse casamento, mas na medida do possível, sem tentar soar muito óbvio, e não há uma regra no sentido de que o que vem primeiro? Vem primeiro o texto ou vem primeiro a foto? Cada caso é um. Então, houve momentos em que a foto veio primeiro, houve momentos em que eu escrevi um determinado texto e achei que ele funcionaria para um fotopoema, depois aí eu fiz a foto. Então, não há uma regra muito nítida, muito definida no modo como eu manejo a literatura e a fotografia nos fotopoemas. Mas aí foi uma coisa que veio meio que naturalmente, eu tentar unir os dois. E voltando à questão da fotografia, por que eu escolhi fotografar pessoas? Eu venho fotografando a fauna e a flora, em especial do Cerrado e em especial aqui em Patos de Minas, há mais de uma década, mais ou menos há uma década e meia, há mais ou menos aí 15, 16 anos. É o que eu tenho feito ao longo do meu trabalho fotográfico, principalmente. Também fotografo eventos, solenidades, esse tipo de coisa, mas basicamente o meu arcabouço literário, ele contém fotos da fauna e da flora do Cerrado na região ou no município de Patos de Minas. Assim tem sido. Só que de algum tempo para cá,
me veio a vontade de lidar com a fotografia numa abordagem diferente, fotografando pessoas. Então eu comprei, eu amplifiquei, eu aumentei, eu expandi o meu equipamento fotográfico comprando ferramentas para iluminação. Eu improvisei um pequeno estúdio aqui em casa mesmo, então eu tenho fotografado pessoas desde então. Eu entendo que eu tomei essa decisão como uma espécie de homenagem ou de tributo à fotografia. Foi só uma vontade minha de lidar com a fotografia num outro viés. Eu entendo que nada mais, nada menos do que isso, é a vontade de acrescentar mais um afluente no rio da literatura. Eu entendo desse modo a minha decisão de passar a fotografar pessoas. E uma coisa não impede a outra, isso não significa que eu tenha parado de fotografar a fauna e a flora do Cerrado. Não, é uma atividade à qual eu ainda me dedico, penso que vou continuar me dedicando, mas, como eu disse, uma coisa não impede a outra. Eu posso, ao mesmo tempo, fotografar a fauna e a flora, seja lá de que região for, e, ao mesmo tempo, fotografar pessoas. Então, foi assim que ocorreu comigo. É isso, pessoal. Foram essas as perguntas que o pessoal do NAC me encaminhou. Eu agradeço a eles pela oportunidade, certinho? E a gente vai se falando. Grande abraço.